galera, beleza? Professor Johannes na área para mais uma aula de Química aqui para os meus queridos alunos, os meus queridos vestibulandos, que com toda certeza daqui a algum tempo vão se tornar calouro das melhores universidades desse país. Pessoal, vamos dar continuidade então da nossa grande revisão de Química. Na primeira parte, não perca, se você ainda não viu tudo, lá nós estávamos comentando sobre evolução de modelos atômicos, distribuição eletrônica, tabela periódica, propriedades químicas e físicas da tabela periódica, números quânticos, enfim, toda essa parte aí que pode cair nos vestibulares. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as ligações químicas, vou dar uma pincelada rapidamente aí, mas o foco principal vai ser polaridade, geometria, ligações intermoleculares e funções inorgânicas. Essa daí seria a parte da nossa revisão, beleza? Então, vem comigo que você vai conquistar os seus objetivos. Vamos lá, galera. Nós vamos estudar as ligações químicas. É importante que você entenda que nós temos dois tipos de ligações. Ligações intramoleculares e ligações intermoleculares. Muito fácil. Ligação intramolecular, entre os átomos para formar uma molécula. Ligação intermolecular, entre as moléculas. As ligações intramoleculares vão estar principalmente relacionadas com as propriedades químicas dos compostos. Já as ligações intermoleculares estarão relacionadas com as propriedades físicas desses compostos, como ponto de fusão, ponto de ebulição, estado físico. Mas aqui eu tenho, eu peguei essa imagem da internet, para mostrar justamente uma grande revisão que nós temos das ligações. Eu tenho basicamente a ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, ela funciona através de uma transferência definitiva de elétrons entre metais e ametais. É importante que também entra metal e hidrogênio, onde o metal é um elemento extremamente positivo e ele tende a ceder esses elétrons, formando os íons, então, positivos, que são os cátions. Os ametais, eles tendem a receber, e isso vai fazer com que ele seja do tipo um ânion. Ou seja, a mesma quantidade de elétrons doados deverá ser relacionada com a quantidade de elétrons recebidos. É interessante que a gente entenda que quando você fala de ligação iônica, covalente e metálica, todas estão relacionadas com a teoria do octeto. Prof, a regra do octeto é válida para todas as ligações? Claro que não. Não é válida para todas as ligações, pois senão seria a lei do octeto. Mas vocês sabem que existe uma série aí de exceções. O próprio hidrogênio, que não vai se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, o dióxido de nitrogênio, os compostos que atravessam essa quantidade de elétrons, ou seja, o boro, o fluoreto de boro. Então, existem várias substâncias que não seguem essa exceção. Agora, uma coisa é fato. O elemento ele tende a doar elétrons, ou tende a receber, para buscar a estabilidade eletrônica. Ou seja, ele tende a se ele tende a se comparar, ou ele tende a imitar um gás nobre. Essa que é a ideia que nós temos, é você deixar a camada de valência completa. Não é com 8 elétrons, até porque não são todos os gases nobres que possuem 8 elétrons, o próprio gás hélio. Agora, se você faz uma ideia, o hidrogênio, se ele vai compartilhar um elétron na ligação covalente, ou se ele vai receber um elétron na ligação iônica, ele não vai ter 8 elétrons na camada de valência, mas ele vai buscar a estabilidade eletrônica, buscando a estabilidade eletrônica de gás nobre, que é o hélio. Então, é interessante mostrar para vocês que essa teoria do octeto, ela busca a estabilidade, ou seja, uma camada de valência que tem que estar completa a partir da sua eletronegatividade. Então, é muito interessante, é muito importante que vocês relacionem esse fato. Existem uma série de exceções em relação à regra do octeto. Não que ele vai permanecer sempre com 8 elétrons na camada de valência, mas ele vai se comportar como um gás nobre.
Em relação às propriedades químicas e físicas desses compostos iônicos. Todos os compostos iônicos, gente, são considerados sólidos à temperatura ambiente. Todos os compostos iônicos, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição. Eles formam retículos cristalínicos, cristais. E é interessante notar que quando dissolvidos em água, eles podem gerar íons. Ô, prof, mas não está relacionado ali com se o composto é solúvel ou não? Olha, por mais que esse composto seja insolúvel, pelo menos uma pequena concentração, uma pequena concentração de íons vai causar a sua dissociação. Mas os compostos iônicos também podem conduzir corrente elétrica quando estão no estado líquido, ou seja, fundidos, Então a gente tem aí essas duas ideias a se tratar. Ô, prof, a ligação iônica é uma ligação o quê? Eletrostática. É uma ligação eletrostática porque há uma forte atração entre os elétrons que serão doados e os elétrons que serão recebidos. Já na ligação covalente, essa ligação covalente ela pode ser considerada simples, dupla ou tripla. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons entre ametais e ametais e o hidrogênio ou hidrogênio com o próprio hidrogênio. Reparem que a gente trabalha com os ametais que estão faltando elétrons para completar a sua camada. Quem é da família 4A faz 4 ligações covalentes, pois falta 4 elétrons para ele completar. Quem é da família 5A faz 3 ligações covalentes, pois falta 3 elétrons para completar a sua camada. Quem é da família 6A faz 2 ligações covalentes. Quem é da família 7A e o hidrogênio faz apenas uma única ligação covalente para completar os elétrons da última camada aí. A maioria deles, ou pelo menos grande parte, eles vão permanecer com 8 elétrons na camada de valência. Mas como eu disse para vocês, existem muitas exceções. Prof, e a ligação covalente dativa? A ligação covalente dativa, ela acontece devido ao par de elétrons não compartilhado. Bom, quem é da família 4A não tem par de elétrons não compartilhado. Mas esse empréstimo momentâneo, essa contagem que é feita com o par de elétrons do átomo e com outro elemento, que geralmente é mais eletronegativo, ok? A ligação covalente dativa, ela acontece bastante com elementos que são eletronegativos, porque eles tendem a atrair esse par eletrônico aí próximo às suas camadas. Não chega a perder e também não vai compartilhar, mas é como se fosse um empréstimo aí momentâneo. Essa ligação covalente dativa ela acontece simplesmente, quem é da família 5A tem um par de elétrons, então faz uma ligação covalente dativa. Quem é da família 6A tem 2 pares de elétrons não compartilhados, faz 2 ligações covalentes dativas. Quem é da família 7A tem 3 pares de elétrons, então pode fazer até 3 ligações covalentes dativas. Os compostos covalentes, sais, melhor dizendo, ácidos, eu ia falar sais, ácidos e amônia, em meio aquoso sofrem ionização. É uma reação química com a água que já eu vou explicar para vocês, que acaba conduzindo corrente elétrica. Então, eu não posso falar que todos os compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Puros, professor? Beleza, puros, aí é outra coisa. Agora, misturados com água, ácidos e a amônia vão sofrer o processo de ionização. Eles podem ser encontrados nos 3 estados, E é claro, a sua geometria a gente vai falar, porque cada um, dependendo da quantidade de ligantes, dependendo da quantidade de pares eletrônicos aí, dependendo da quantidade de nuvens eletrônicas, vai ser bastante variável. E por fim, a ligação metálica, que acontece com os metais, envolvendo principalmente as ligas metálicas. A ligação metálica ela é muito bem considerada como o famoso mar de elétrons. Essas ligas metálicas, que nada mais são do que misturas. Essas misturas, elas vão permitir essa intensa movimentação eletrônica, essa intensa movimentação eletrônica que nós teremos, porque todos os metais ali acabarão se transformando em cátions, vai permitir essa fluidez de elétrons, esse mar de elétrons, o que vai favorecer, primeiro, condução de corrente elétrica, segundo, condução de calor. E é claro, temos outras características também, como maleabilidade, ductibilidade e assim sucessivamente, ok? Isso aí seria para a gente falar rapidamente sobre
as ligações químicas. Vamos ao que mais nos interessa, a geometria molecular aqui. A geometria molecular ainda é um assunto que cai bastante no vestibular. E essa geometria molecular, ela está em choque com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, onde esses pares eletrônicos, inclusive os ligantes, ficarão o máximo afastados possíveis, né? Essa teoria fala que os pares eletrônicos ao redor de um átomo central, participantes ou não de ligações covalentes, devem estar dispostos de modo a garantir a menor repulsão possível. Aqui a gente tem a maior quantidade dessas ligações. Uma geometria que é considerada trigonal, 120 graus de angulação, uma geometria que é angular, 104,5 graus, uma geometria que é piramidal, 107 graus, uma geometria que é tetraédrica, que é 109 graus. Por que nós temos essas geometrias? Nós vamos aprender agora. Percebam que é importante que vocês definam o que é nuvem eletrônica. Gente, nuvem eletrônica é uma ligação covalente simples, é uma ligação covalente dupla, é uma ligação covalente tripla, é uma ligação covalente dativa e também é um par de elétrons não compartilhados. Repare que não é um processo quantitativo, é qualitativo. A ligação covalente tripla, ela é uma nuvem eletrônica. A ligação covalente dupla é uma nuvem eletrônica. Então, isso é nuvem eletrônica. Todas as vezes que você tiver uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, ou uma ligação covalente dativa, ou um par de elétrons não compartilhado, isso vai ser uma nuvem eletrônica. Em cima das nuvens eletrônicas e dos ligantes, a gente faz a referência com as principais geometrias a seguir, que é linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Vamos trabalhar com os iguais, os que apresentam a mesma quantidade de ligantes e a mesma quantidade de nuvem. Uma nuvem, um ligante, duas nuvens, dois ligantes. Sempre a molécula vai ser considerada linear. Sempre observando, gente, o átomo central, ok? Então, sempre observando o átomo central. O carbono aqui, ele possui dois ligantes e duas nuvens. Aqui ele também possui dois ligantes e duas nuvens. Se ele possui dois ligantes e duas nuvens, geometria linear com angulação de 180 graus. Beleza? A geometria que é considerada trigonal plana. A trigonal plana, reparem no caso do trióxido de enxofre, eu tenho 3 ligantes e 3 nuvens. Está vendo a importância de você lembrar-se do par de elétrons não compartilhado? Porque esse par de elétrons não compartilhado, ele vai fazer total diferença aqui. Então, o trióxido de enxofre, ele é formado por 3 ligantes e 3 nuvens. Se são 3 ligantes e 3 nuvens, vai ser trigonal, formando um ângulo de 120 graus, ok? Na geometria que é considerada tetraédrica, olha o caso do metano, a geometria que é considerada tetraédrica, nós temos 4 ligantes e 4 nuvens. Se você tem 4 ligantes e 4 nuvens, geometria trigonal, melhor dizendo, tetraédrica, com uma angulação de 109 graus e 28 minutos. Bom, então a princípio você viu as que apresentam ligantes iguais. Um ligante, uma nuvem, 2 ligantes, 2 nuvens, linear. 3 ligantes, 3 nuvens, trigonal. 4 ligantes, 4 nuvens, aí vai ser tetraédrica. Agora vamos para a geometria angular e piramidal. A geometria angular e piramidal vão fazer diferença o par de elétrons não compartilhado. Para com que uma molécula tenha geometria angular, ela precisa ter 2 ligantes. Olha o caso do dióxido de enxofre aqui, ó. Ela tem que ter 2 ligantes, mas ela vai ter número de nuvens diferentes, porque aqui eu tenho uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Então, 3 nuvens e 2 ligantes, a geometria vai ser angular. Tem um outro caso de geometria angular também. Esse caso de geometria angular vai acometer onde você tem 2 ligantes, mas eu tenho uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens e 4 nuvens. Ou seja, 2 ligantes e 3 nuvens, 2 ligantes e 4 nuvens, essa geometria vai ser considerada angular, ok? Então essa é a geometria angular. Prof, esse par de elétrons muda tudo? Mano, muda bastante. Toda molécula que tem geometria angular e piramidal será considerada polar, por causa do par de elétrons não compartilhado. Então, graças a esse par de elétrons aí, ó,
não compartilhado, graças a esse par de elétrons não compartilhado, é que essa molécula será considerada polar. Piramidal. Olha o caso da amônia. A piramidal, eu tenho um ligante, dois ligantes, três ligantes. Então, pessoal, esse par de elétrons não compartilhado ele é fundamental, porque percebam, ó, na geometria piramidal eu tenho um ligante, dois ligantes, três ligantes. Três ligantes, quatro nuvens. Se você tem aí três ligantes e quatro nuvens, eu vou ter o quê? A piramidal. Então, o que vai causar a principal diferença, são os pares de elétrons não compartilhados. Existem outras geometrias, né, que não são tão frequentes, essas aqui que nós trabalhamos. Essas aqui que a gente fala que são com 5 nuvens e com 6 nuvens. Volta e meia, alguns vestibulares ainda colocam elas, mas não é complexa. Repare que a bipirâmide trigonal é quando a gente tem um total, 1, 2, 3, 4, 5 ligantes. Aqui eu tenho nenhum par de elétrons não compartilhado. Quando você tem a forma de gangorra, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligantes e um par de elétrons não compartilhado. A forma em T é quando você tem 3 ligantes e 2 pares de elétrons não compartilhados. A linear é quando você tem 2 ligantes e 3 pares de elétrons não compartilhados. Repare que são 5 nuvens, né? Quando você não tem nenhum par de elétrons não compartilhado, ou seja, os 5 ligantes, vai ser bipirâmide trigonal. Quando eu tenho um par de elétrons e 4 ligantes, vai ser do tipo gangorra. Quando eu tenho 3 ligantes e 2 pares, vai ser em forma de T. E quando você tem a linear, que são 2 ligantes e 3 pares de elétrons não compartilhados, vai ser do tipo linear. Aí nós temos com 6 nuvens eletrônicas. Essas 6 nuvens eletrônicas, nós vamos dar o nome de octaedro. Repare que o octaedro ele pode ter 3 variações, quando você tem nenhuma nuvem, quando você tem uma nuvem eletrônica e quando você tem 2 nuvens eletrônicas. Quando você não tem, essa aqui é a mais frequente, viu? Prof, é estranho porque octaedro eu pensava que eram 6 ligantes, mas não é, né? Octaedro, aqui nós teremos um total aí de 6 nuvens, 6 ligantes. Quando você tem uma pirâmide em base quadrada, você vai ter aí 5 ligantes e uma nuvem, e quando você tem um quadrado planar, você tem 4 ligantes e 2 nuvens. Então, sempre é importante você quantificar. Primeiro a referência de nuvem, depois essa referência aí de quantidade de pares de elétrons não compartilhados, né? Então, bipirâmide trigonal, 5 nuvens, nenhum par de elétrons. Gangorra, 5 nuvens, um par de elétrons não compartilhado. Forma em T, 5 nuvens, 2 pares de elétrons não compartilhado. Linear, 3 pares de elétrons não compartilhado. E eu tenho octaedro, que vai ser, literalmente falando, a geometria octaédrica, que vai ser nenhum par de elétrons não compartilhado, então um total de 6 ligantes. Quando você tem 6 nuvens e é um par de elétrons não compartilhado, ela vai ser uma pirâmide de base quadrada. E quando nós temos 2 pares de elétrons não compartilhados com 6 nuvens quadrado planar. Ô prof, e a geometria dos íons? Ela segue a mesma regra, né? Átomos, gente, podem se transformar em íons, né, ao perder ou ganhar elétrons, tornando-se cátions ou ânions, respectivamente. A determinação da geometria segue as mesmas regras. Reparem aqui como a gente tem o íon nitrato. O íon nitrato, eu tenho uma geometria que é do tipo trigonal plana, porque o nitrogênio está fazendo uma ligação simples com o oxigênio, esse oxigênio precisa fazer uma outra ligação, né? O nitrogênio faz uma ligação dupla aqui também e uma ligação covalente dativa. Então, o átomo central, eu tenho 3 nuvens e 3 ligantes, trigonal plano. Beleza? Então, essa seria a parte de geometria. Vamos falar aí sobre polaridade. A polaridade das moléculas, eu comento que é muito fácil você determinar essa polaridade, principalmente usando a geometria. Cara, eu tenho 3 regras muito simples, três regras muito simples a tratar dessa polaridade. Primeiro, antes de eu falar dessas 3 regras, é importante que você entenda, a molécula é polar, mas existe a ligação covalente polar. A ligação covalente, ela vai ser polar
quando a diferença de eletronegatividade não dá zero. Repare que a ligação entre o hidrogênio e o cloro, há uma diferença de eletronegatividade aqui de 0,9. Então, é uma ligação covalente polar. O carbono e o oxigênio, por exemplo, no dióxido de carbono, é uma ligação covalente polar, porque a diferença de eletronegatividade aqui vai ser igual a 1. Agora, no gás cloro, a diferença de eletronegatividade vai ser igual a 0. Então, uma coisa é você falar que a molécula é polar, outra coisa é você falar que a ligação dessa molécula é covalente polar ou apolar. Prof, por quê? Tem a ver? Claro que tem. O gás carbônico, por exemplo. O gás carbônico, ele é uma molécula que ela é apolar. Agora, ela é formada por ligação carbono-oxigênio. Então, a ligação carbono-oxigênio é considerada polar. Mas a molécula inteira, gás carbônico, ela vai ser considerada o quê? Apolar. A mesma coisa para o ozônio. O ozônio, deixa eu ver se eu tenho a imagem dele aqui. Tenho, ó. O ozônio, a ligação vai ser covalente apolar, porque aqui vai ser igual a 0. Aqui também vai ser igual a 0. Só que aqui eu tenho um par de elétrons não compartilhados. 2 ligantes, 3 nuvens, geometria angular. Logo, essa molécula vai ser o quê? Polar. Prof, então quer dizer que existem moléculas polares com ligações covalentes apolares, assim como existem moléculas apolares com ligações covalentes o quê? Polares. Então, uma coisa é você falar da ligação ser polar, outra coisa é você falar da molécula. Então, nunca você vai colocar uma alternativa assim, que toda molécula, toda ligação covalente polar vai formar uma molécula polar. Tá errado, erradíssimo, errado pra caralho, mano. Então, não vai colocar isso daí, beleza? Bom, vamos às nossas regras? Primeiro, para a molécula ser polar, primeiro, ela tem que ser uma substância composta diatômica. Então, toda molécula, toda substância composta diatômica é considerada polar, como no caso o cloreto de hidrogênio. Segundo, apresentar geometria trigonal e plana. Ou melhor dizendo, desculpa, apaga tudo o que eu disse. Segundo, apresentar geometria angular e piramidal. Isso mesmo, apresentar geometria angular e piramidal. Ela vai ser polar. E terceiro, átomo central ligado a átomos diferentes. Ela vai ser polar. Então, verifiquem que eu tenho as 3 regras nessas 3 moléculas. Cloreto de hidrogênio, diclorometano e amônio. Primeiro, a molécula vai ter que ser o quê? Observando aqui o caso que a gente tem do cloreto de hidrogênio, molécula diatômica composta. Beleza. Geometria angular ou piramidal. Está aqui, por causa desse par de elétrons, graças a esse par de elétrons é que essa geometria vai ser considerada aí, essa molécula vai ser considerada aí polar. E o átomo central, carbono, ligado a átomos diferentes. Então, muito fácil, viu? Então, 3 regrinhas. Substância composta diatômica, geometria angular e piramidal. Se não for geometria angular e piramidal, qual regra que você usa? Átomo central ligado a átomos diferentes, né? Bom, agora olha o contrário. A molécula será apolar, sim. Se ela for formada por uma substância simples diatômica, toda substância simples diatômica, não se esqueçam disso, toda substância simples diatômica, ela será considerada apolar. O2, N2, Cl2, H2, toda substância simples diatômica será considerada apolar. Ô, prof, eu teria que colocar diatômico? Sim, gente, porque entra o ozônio. O ozônio é uma substância simples, mas ela é considerada o quê? Polar, né? Aí nós temos átomo central ligado a átomos iguais. Átomo central ligado a átomos iguais. Se o átomo central for ligado a átomos iguais e não tiver geometria angular e piramidal, pronto, você já vai saber que ela é considerada o quê? Ela já vai ser considerada apolar. Repare que todos os hidrocarbonetos são considerados apolares, porque as ligações carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio. Então, o átomo central ligado a átomos iguais. Aqui no caso, mais uma vez, o metano, o átomo central ligado a átomos iguais. Ô, prof, mas espera aí. Átomo central ligado a átomos iguais, a molécula é apolar, exceto geometria angular e piramidal. Por isso que a gente sempre fala,
O primeiro passo que você faz para você determinar a polaridade de uma molécula é saber a sua geometria. Porque se ela tem uma geometria do tipo angular ou piramidal, você já sabe, pronto, já morreu Bahia, você já sabe que vai ser considerada polar. Prof, se ela não é angular ou piramidal, o que eu faço? Átomo central ligado a átomos iguais, apolar. Átomo central ligado a átomos diferentes, ela vai ser considerada o quê? Polar. Beleza? Finalizando essa parte de ligações intermoleculares, forças intermoleculares. Pessoal, é sabido que o estado sólido, as suas partículas são mais próximas umas às outras, porque você tem um aumento na intensidade das forças intermoleculares. No estado gasoso, quase você não tem a evidência de forças intermoleculares, porque essas moléculas estão mais dispersas, estão mais afastadas umas das outras. Então, o que determina o ponto de fusão de uma substância, o ponto de ebulição, é justamente as suas forças intermoleculares. As forças intermoleculares são tão importantes porque, só para você ter uma ideia, a molécula da água, se a molécula da água não tivesse a força intermolecular que tem, ela entraria em ponto de fusão a menos de 100 graus Celsius, só para você ter uma ideia, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius, por causa da sua força intermolecular. Então, é muito importante essas forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares, ou conhecidas como forças de Van der Waals, gosto de chamar esse cara, esse aqui, o Johannes Diderik van der Waals. Johannes, ele mesmo, né? É um físico holandês que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1910 pelas pesquisas sobre os estados gasoso e líquido. Essas ligações intermoleculares, pessoal, são mais fracas. Elas são facilmente rompidas aí com aquecimento. Então, quando você aquece, por exemplo, a molécula da água, você não quebra a ligação intramolecular. Você rompe as ligações intermoleculares. Prof, eu consigo romper a ligação intramolecular? Claro que você consegue, mas você depende de muito mais energia. A energia que você tem que fornecer a essa molécula é muito maior para você quebrar a molécula do que para você apenas separar essas forças intermoleculares. De forma geral, a gente trabalha com forças intermoleculares com moléculas polares e moléculas apolares. Está vendo como está tudo interligado? Eu fui para a geometria, polaridade, agora eu vou trabalhar com moléculas que são consideradas polares. Existem dois tipos de forças intermoleculares com moléculas polares. A primeira, ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E a segunda, de polo de polo. Premissa básica para a molécula ser considerada ponte de hidrogênio. Ela tem que ser polar. E ela tem que ter o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou ao flúor, ou ao nitrogênio. O famoso complexo FON, aí que nós temos. Ô prof, lá em orgânica, eu vejo um composto que de um lado tem nitrogênio, do outro lado tem oxigênio, então ele faz ponte de hidrogênio? Gente, tem que estar ligado carbono, ou melhor dizendo, tem que estar ligado o hidrogênio ao oxigênio. Por exemplo, ácidos carboxílicos, eles se ligam por pontes de hidrogênio, por causa da hidroxila. Agora, um aldeído, que tem carbono, tem oxigênio e tem hidrogênio, ele não se liga por ponte de hidrogênio, apesar de ser polar. Ele não se liga porque na molécula eu tenho que ter a ligação do hidrogênio com o oxigênio ou ao flúor ou ao nitrogênio. É interessante notar, gente, que o cloro é um elemento tão quanto eletronegativo. Se a gente for trabalhar com valores, a gente arredonda praticamente 3 do cloro e 3 do nitrogênio. Mas, por ser um átomo grande, você não permite essa atração, apesar de que existem alguns vestibulares que estão defendendo a ideia das pontes de hidrogênio com cloro. Atualmente, tirando de alguns livros aí, a gente chega à seguinte conclusão: se o átomo for muito grande, os elétrons de valência estão mais espalhados pela volumosa camada de valência desse átomo, dificultando a interação. É por isso que o átomo de cloro, embora seja tão eletronegativo quanto o nitrogênio, não forma ligações de hidrogênio. Então isso tem a ver com seu raio atômico. De todos aqui, o que apresenta o maior raio atômico é o cloro. Por esse motivo que ele não faz pontes de hidrogênio aí. Prof, a molécula é polar, mas não tem ponte de hidrogênio.
E aí, vai ser o quê? Dipolo, dipolo. Olha que interessante, eu vou pegar o sulfeto de hidrogênio. Tá aí o sulfeto de hidrogênio. Ele é muito semelhante à água. H2O, sulfeto de hidrogênio. Temos um enxofre igual ao oxigênio, família 6A, tem dois pares de elétrons que estão compartilhados também. Mas um está no estado, a temperatura ambiente, um está no estado líquido, o outro está no estado gasoso. Qual que é a diferença, prof? A diferença é justamente aí as forças intermoleculares. O mesmo critério, o mesmo princípio. Vai ocorrer o polo negativo, atrai o polo positivo da outra molécula. Aqui na nossa molécula, o polo positivo é o hidrogênio. E o polo negativo vai ser o que? O enxofre. Então acontecerá uma atração. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, gente, entre os átomos, mais forte será a ligação de polo. Isso significa dizer que você vai ter que fornecer mais calor para, por exemplo, ocasionar a passagem do estado sólido para líquido, gasoso e assim por diante. Beleza? Ligações de polo. Prof, pode acontecer essas ligações de polo com ponte de hidrogênio? Claro que pode, eu comentei para vocês isso que pode acontecer. Repare que quando vocês têm aqui misturado água com sulfeto de hidrogênio, enquanto aqui a ligação de polo, desse lado aqui é do tipo ponte de hidrogênio que nós temos, né? Então, gente, olha a grande diferença aqui. O sulfeto de hidrogênio 25 graus Celsius e a água 25 graus Celsius também. Enquanto o sulfeto de hidrogênio é um gás, a água é o quê? É um líquido. Qual que é a diferença? As pontes de hidrogênio, ok? E a força de polo. E por último, nós vamos falar de força de dispersão de London. Essas forças de dispersão de London vai acontecer com as moléculas apolares. Acontece assim. Ocorre com moléculas apolares. O dipolo instantâneo exerce uma força de atração sobre a molécula vizinha e vice-versa. Surge então uma força de atração temporária, chamada de forças de dispersão. Essas forças de dispersão serão as responsáveis. Então, eu tenho duas moléculas que são consideradas apolares, onde essas moléculas, como estão próximas, elas criam um dipolo, aí elas criam um dipolo instantâneo, que acabam sendo atraídas umas pelas outras aqui que nós temos, né? Em suma, se você for trabalhar aí, aqui a gente tem uma escala das mais intensas para menos intensas. Indo da menos intensa, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo, ponte de hidrogênio. Lembrando que essas aqui são essas aqui são moléculas polares, essas últimas aqui são moléculas que são consideradas aí apolares, né? Então, para moléculas de tamanho aproximado, o que você faz? Forças intermoleculares mais fortes. Maior é o ponto de fusão e ebulição. Isso acontece muito na química orgânica. Quando você compara dois compostos, e esses compostos aí, eles apresentam um peso, uma massa molar aproximada. Massas molares aproximadas, o que vai distinguir? As forças de atração. Ô prof, toda molécula que tem ponte de hidrogênio sempre vai ter aí maior ponto de fusão e ebulição do que outra, por exemplo, a polar? Não, gente, isso depende também do tamanho dessa molécula, como eu estava dizendo para vocês. Vou pegar, por exemplo, água e óleo. Água e óleo, essa molécula ela é considerada o quê? A água é polar e o óleo é apolar. E o óleo tem maior ponto de fusão aí que nós temos. Então, depende muito do tamanho que se trabalha com essa molécula, ok? Bom, finalizando a nossa aula, nós vamos falar rapidamente sobre as funções inorgânicas. Não vou trabalhar muito com isso aqui com vocês, vou pegar apenas algumas diferenças. Vamos lá. Bom, gente, nós sabemos que existe uma diferença entre dissociação e ionização. A dissociação acontece com compostos iônicos, onde há uma separação desses íons. É uma separação total, por isso que a gente considera 100%. A ionização é uma reação química que acontece com a água. Ô prof, mas na dissociação eu tenho que levar em consideração o quê? A solubilidade do composto. Mas mesmo compostos insolúveis têm uma pequena quantidade ali de substâncias, de moléculas que vão causar a sua dissolução. Aqui, gente, nessa ionização, é uma reação química que acontece com a água, que pode gerar poucos ou muitos íons. Isso vai depender bastante da molécula assim estudada. Nós fazemos o cálculo do grau de ionização. Tudo bem que a gente trabalha aí principalmente
com esse conceito aí de equilíbrio químico, mas o grau de ionização ajuda a gente a determinar se a molécula é forte, se a molécula é fraca ou se ela vai ser moderada. Se for menor que 5%, ela é considerada fraca. Se for maior que 5% e menor que 50%, ela vai ser considerada o quê? Moderada. E se ela for maior que 50%, ela vai ser considerada forte. Esse cálculo é facilmente feito, onde você vai pegar o número de partículas ionizadas dividido pelo número total de moléculas na solução. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, ocasionando. Nós temos o HCl de 100 moléculas, 92 moléculas sofreram ionização. Se a gente fizer o nosso cálculo, o que vai acontecer? 0,92 o nosso grau. Vou multiplicar por 100 para você ter em porcentagem. Quanto maior o grau de ionização, maior será a condução da corrente elétrica no sistema. Isso aí é óbvio. Se a gente for comparar esses ácidos aqui, fluorídrico, clorídrico, cianídrico, sulfúrico e fosfórico, o que mais vai conduzir corrente elétrica vai ser quem? O ácido clorídrico, porque tem maior grau de ionização. Falando nisso, nós vamos trabalhar com ácidos, que são compostos que em solução aquosa sofrem ionização, gerando o cátion H+, ou íon hidroxônio. Cuidado com os conceitos modernos aí de ácidos, ok? O professor Sérgio deve ter comentado isso aí com vocês, mas vão gerar H+, ou íon hidroxônio. Eu não vou ficar trabalhando muito com essa parte aqui de ácidos, não, até porque já é um assunto recorrente para vocês, já faz uns 3 anos que vocês já veem aí essa parte de ácidos. Vamos falar rapidamente sobre a classificação e a presença de hidrogênios ionizáveis. Classificação deles: hidrácidos não possuem oxigênio, oxiácidos possuem oxigênio. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, cuidado com o ácido fosforoso e o hipofosforoso. Por quê, professor? Define-se hidrogênio ionizável todo aquele hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo da molécula. Para o ácido, o elemento mais eletronegativo da molécula, se for um oxiácido, vai ser o oxigênio. Então, só vai ser considerado hidrogênio ionizável aquele hidrogênio aí que for considerado aquele hidrogênio que for ligado ao átomo de oxigênio. E aqui nós temos o caso do ácido fosfórico, fosforoso e hipofosforoso. O ácido fosfórico ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, porque os 3 hidrogênios são ligados ao oxigênio. O ácido fosforoso, apesar de ter 3 hidrogênios em sua molécula, eu tenho apenas 2 hidrogênios ionizáveis, então ele é considerado um diácido. E o ácido hipofosforoso, apesar de ter também 3 hidrogênios em sua molécula, ele é considerado um monoácido, pois tem apenas um único hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo. Então, cuidado com essa referência que a gente faz. Hidrogênios ionizados, eles precisam estar ligados ao elemento mais eletronegativo da molécula, no caso o oxigênio. Os hidrácidos vão ser mais eletronegativos os outros mesmos elementos, diferente do hidrogênio, então eles não vão ter um certo problema. Falando em relação à força do ácido, a força do ácido ela é determinada, às vezes você não recebe o grau de ionização, você só vai receber o ácido e você vai falar, esse ácido é forte, fraco, moderado, é fácil. Se você estiver trabalhando com hidrácidos, ou seja, ácidos que não possuem oxigênio, você coloca como referência a família 7A. Tira o flúor, que é moderado, todos os outros são considerados aí fortes da família 7A. Cloro, bromo e iodo. Se estiver fora da família 7A, é considerado o quê? Fraco. Os oxiácidos, o que você faz? Uma diferença na quantidade de átomos aqui, não é nem eletronegatividade, é a diferença na quantidade de átomos. Você vai pegar o oxigênio e vai diminuir com a quantidade de hidrogênios. Se esse valor for igual ou maior que 2, vai ser considerado forte. Se for igual a 1, moderado. Se for igual a 0, fraco. Cuidado com o ácido carbônico. O ácido carbônico, se você fizer essa conta aqui, ó, ia ser moderado, né? 3 menos 2, 1. Só que é um ácido muito fraco, ele se decompõe facilmente em água e gás carbônico. Por isso que ele não entra na classificação de ser um ácido moderado. É um ácido extremamente fraco. O grau de ionização dele é menos de 1%. Nomenclatura, hidrácido, só você colocar a terminação hídrico no final. Não tem problema isso, não tem dificuldade, né? Clorídrico, bromídrico, fluorídrico, iodídrico, sulfídrico e ácido cianídrico. Os oxiácidos que vai ser um pouquinho diferente. Eu prefiro usar a regra do NOx. Essa regra do NOx,
onde se o NOx do elemento do meio der igual a 7, prefixo per, terminação ico, como no caso ácido perbrômico. Ácido, se o NOx for mais 5 e mais 6, terminação apenas ico, no caso do ácido brômico aqui. Ô, prof, como é que faz essa conta mesmo? Oxigênio é menos 2, hidrogênio mais 1 iguala a 0. Então, o elemento do meio, se for mais 5 e mais 6, terminação ico. Se for mais 2, mais 3 e mais 4, terminação oso, como no caso aqui do ácido bromoso. E se for mais 1, vai ser ácido hiprobromoso. Não há dificuldade também em cima desses cálculos, né? Aqui na nomenclatura do ácido, só tome cuidado com os ácidos que vão sofrer desidratação. Eu tenho aqui o caso do ácido ortofosfórico, metafosfórico e o pirofosfórico. O ácido ortofosfórico é o ácido com maior grau de hidratação. O ácido metafosfórico é quando perde uma molécula de água. Repare que H3PO4 menos H2O vai gerar o quê? HPO3. Se eu fizer o NOx do ácido ortofosfórico, metafosfórico e pirofosfórico, o NOx do fósforo vai ser o mesmo, vai ser 5. E a molécula é diferente. Então eu não posso falar que essa molécula é considerada, eu não posso falar aí que esse ácido tem a mesma nomenclatura. Então, se ele perde uma molécula de água, ácido metafosfórico. Agora, se acontece uma desidratação intermolecular, eu tenho dois ácidos e você vai perder uma molécula de água, H4P2O7, ácido pirofosfórico. Então, ácido ortofosfórico com maior grau de hidratação é o que vai originar metafosfórico por uma desidratação intramolecular e pirofosfórico quando você tem dois ácidos e você vai perder aí a molécula da água. Beleza? Vamos falar de bases. Eu nem peguei os ácidos do cotidiano porque isso aí também é muito fácil. Base, gente. O que é importante vocês trabalham com base? Bom, base são todas as substâncias que vão gerar o ânion OH-, vão se dissociar. Exceção e cuidado com a amônia. A amônia é a única base volátil. A amônia é a única base que sofre ionização. A amônia é a única base volátil e fraca. E a amônia é a única base que não é formada por metais, é formada por ametais. Então, cuidado com a amônia. A amônia é uma base volátil, mais fraca. Solúvel, mais fraca. E é uma base volátil também. A amônia, ela é uma base que sofre ionização. Então, muito cuidado com essa parte das bases aí. Até porque, quando você fala de solubilidade da amônia, você refere-se à sua força. Se a base é solúvel, ela é forte. Se ela é insolúvel, ela é fraca. Prof, quem são as bases solúveis? Família 1A e amônia. Só que aqui a amônia retira de base forte. Pouco solúveis, família 2A, exceção magnésio e berílio. Todas as demais bases serão consideradas insolúveis aí. Então, buscando uma relação com força e solubilidade, a gente tem aqui base forte, família 1A e 2A, com exceção do magnésio e berílio, que são bases solúveis. Bases fracas, todas as demais, inclusive o hidróxido de amônio. A nomenclatura, não há dificuldade em vocês trabalharem aqui com essa nomenclatura, hidróxido e o nome do elemento. Se for um NOx variável, só você colocar em algarismos romanos. Falamos de ácido, falamos de base, agora a gente vai falar de sais. Sais são compostos formados por uma reação de neutralização. Existe neutralização total, neutralização parcial ácida e neutralização parcial básica. Uma coisa que eu já gosto de quebrar aqui, principalmente quando a gente fala de pH. O fato do sal ser formado por uma neutralização parcial ácida não vai deixar o pH em meio aquoso desse sal ácido. O pH do sal depende de quem formou ele. Ou seja, o pH do sal em meio aquoso, no caso a hidrólise salina, depende do ácido e da base que deu origem a ele. A neutralização total, pessoal, é quando a quantidade de H+, reage exatamente com a quantidade de OH-, que vai formar água. No caso, aqui a gente tem 2 mols de ácido clórico reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio. Vai formar clorato de cálcio aqui que nós temos.
A neutralização parcial básica e a neutralização parcial ácida, que é o que eu disse para vocês. A neutralização parcial básica vai ter excesso de OH-. Só que, prof, esse composto vai ser básico em meio aquoso? Não, gente. Depende do ácido e da base que vai ser formado. A mesma coisa o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é formado por uma neutralização parcial ácida. E em meio aquoso, o bicarbonato de sódio, o pH dele é maior que 7, porque ele é formado por um ácido fraco e uma base forte. Então, essa referência de sais em meio aquoso terem o pH igual a 7, menor que 7, maior que 7, depende do ácido e da base que deu origem aí. Sais duplos são sais que possuem ou 2 cátions ou 2 ânions. Sais hidratados são sais aí que possuem água dentro do seu retículo. E só para a gente poder finalizar a nossa aula, nós vamos falar de óxidos. Gente, óxidos são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Isso significa dizer que o flúor não entra nessa história. Então, sempre o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, não existem óxidos com flúor. Eu tenho fluoretos. Então, sempre o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. OF2, OF. Isso daí, nós temos o quê? Fluoretos. A nomenclatura, ela é muito variável, ela é muito democrática. Você vai colocar óxido e o nome do metal que acompanha. Se for um NOx variável, óxido, o nome do metal e a sua carga. Geralmente, os óxidos metálicos, nós usamos essa nomenclatura, óxido e o nome do elemento. Agora, se for um óxido ametálico, nós usamos os prefixos mono, di, tri, para a quantidade de oxigênios, mono, di, tri, para a quantidade dos elementos. Por exemplo, monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono, pentóxido de fósforo, heptóxido de iodo. Então, essa parte da nomenclatura não é tão referente. O importante dos óxidos é justamente a sua classificação. Existem óxidos básicos, existem óxidos ácidos, existem óxidos neutros e anfóteros. Um óxido básico, gente, ele é formado por um metal, mas os metais são da família 1A e 2A e que apresentam NOx mais 1 e mais 2. Prof, existem óxidos ácidos que são ligados a metais. Agora, eu tenho 3 exceções de ametais que não formam óxidos ácidos, que são os óxidos neutros, que é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. Esses 3 aqui, eles são considerados neutros. Então, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio é considerado neutro. Prof, existe óxido ácido metálico? Sim, existe. Os óxidos ácidos metálicos, eles têm que ter um NOx maior que 4, como quando você tem o cromo aí com NOx mais 5, ou o manganês com NOx mais 7. Óxidos anfóteros são óxidos que fazem o papel do ácido ou da base na neutralização. Prof, o senhor esqueceu de comentar o que é um óxido ácido. Reage com água e forma um ácido. O que é um óxido básico? Reage com água e forma uma base. Eles também podem fazer o papel do ácido ou da base na neutralização, respectivamente. Reparem que o óxido ácido, ele reage com água e forma um ácido. O trióxido de enxofre reage com hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio e água. Isso aqui, gente, é uma reação de neutralização. Agora, é interessante notar que o óxido, ele tem que ter o seu par ali, que vai ser sempre forte, ok? Para que essa reação aconteça, o óxido, ele tem que ter a base forte, ou ele tem que ter o ácido forte. Então, o óxido básico reage com água e forma uma base. Só que o óxido básico, ele pode reagir com ácido, mas o seu par aqui tem que ser forte. O seu par básico aqui tem que ser forte também. Ele pode também agir no processo de neutralização. Um óxido neutro, ele não vai reagir nem com ácido nem com base. E um óxido anfótero, ele pode fazer o papel do ácido ou da base na neutralização. Reparem que o óxido de zinco, ele pode reagir com ácido e formar um sal, e ele pode reagir com a base e formar um sal. Prof, quem que são os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros, pessoal, a gente vai trabalhar o seguinte: óxido de berílio é anfótero, o zinco e o chumbo também é anfótero.
e quando os metais tiverem NOx mais 3 e mais 4. Então, fique bem claro isso para vocês. Quando que vai ser considerado um óxido anfótero? NOx mais 3 e mais 4, metal. Ou, no caso, o chumbo, o zinco e o berílio. Ok? Bom, e só para finalizar a nossa aula, nós temos os óxidos duplos, quando eles são originados a partir de dois óxidos diferentes, né? Por exemplo, o óxido de ferro, aqui o trióxido de triferro, ele é formado pelo óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. E os peróxidos é quando você tem o NOx menos 1, metais alcalinos terrosos ligados ao oxigênio. O peróxido, ele faz mais ou menos uma reação ali de neutralização. A diferença é que ele pode reagir com ácido e pode formar sal e água oxigenada. E eu tenho também o peróxido reagindo com água e formando base mais água oxigenada. Ok? Bom, pessoal, no mais é isso. Eu vou deixar essa parte para um outro momento, quando a gente for falar de poluentes do ar atmosférico. Ok? Eu acho que essas duas aulas aí deu para a gente pegar um conteúdo legal, deu para a gente fazer uma revisão. Se vocês não viram a primeira parte, veja a primeira parte também. Quando estiver chegando ali próximo do vestibular, cara, fica revendo esse vídeo aí, fica revendo isso, para vocês terem aí, se lembrarem na hora da prova. Quem me dera se os outros vestibulares, os outros alunos poderiam fazer isso. Eu acho que o prof vai começar a fazer isso todos os anos para justamente ajudar ali. Eu estou lá em casa, vou ver aquela videoaula ali, aquela revisão geralzona que a gente tem. Faltou algumas coisas, mas a gente continua aí. O professor de Química também, o professor de Química 2, o Sérgio, também continua. Beleza? Pessoal, um beijo no fundo do coração de vocês. Ótima prova e espero todos vocês futuros calouros o mais breve possível. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, obrigado, fui!